Então, futuros colegas, então vamos lá para a gente começar. Berço da internet, né? Vamos começar falando da origem da internet. Então, a internet nada mais é do que a junção de todas as redes, né? E a primeira rede de computador na história que está catalogada foi uma rede dentro de uma universidade, onde nós tínhamos lá 2 computadores, eles queriam compartilhar recursos de um computador com outro, dentro de uma universidade. Isso foi quando, professor? Mais ou menos 1960 e poucos, tá? 1960, tá? 1960. Então, isso de lá para cá já tem um tempinho já. E aí, esses 2 computadorzinhos dentro daquela universidade, eles começaram, aqui é uma universidade, nós vamos chamar de Universidade 1, tá? E aqui dentro nós temos um computador e aqui nós tínhamos um outro computador. São 2 computadores. Só que nesse meio aqui, eu tinha somente o quê? Uma impressora. A impressora aqui, esse símbolozinho aqui azul, impressora, IMP. E ela só estava interligada nesse computador aqui de baixo. Toda vez que esse computador queria imprimir alguma coisa na impressora, não tinha como. Tinha que colocar numa memória na época, que poderia ser a fita magnética, parecida com fita cassete. Era transferido o dado daqui para cá e aí sim conseguia imprimir. Aí eles pensaram assim, como é que nós vamos compartilhar essa impressora? Para que os 2 computadores possam imprimir simultaneamente sem ter que ficar copiando arquivo de um lugar para o outro. E aí criou-se um protocolo de comunicação para interligar, criando a primeira rede de computadores para interligar esse computador com esse. Aí o computador de cima conseguia imprimir na impressora, passando pelo computador de baixo. Primeira rede de computador na história catalogada. A rede de computador, ela foi criada para compartilhar recursos. Aqui. Computador 1, computador 2, vamos chamar ele de PC1 e PC2. Agora, 2 computadores, eles vão conseguir imprimir nessa impressora. Sossegado até aí? Gente, isso aqui, meados dos anos 60. Tá? A primeira rede de computador, ela foi criada para compartilhar recursos. E até hoje, 2024, nós estamos compartilhando recursos. Nós estamos compartilhando, além de uma impressora, nós estamos compartilhando o que mais na internet? Dados, informações, nossos dados pessoais, nossa carinha no Instagram, nossa fotinha do nosso prato bonitinho, a gente está acessando recursos de e-mail, acessando sites, informações. Então, gente, as redes de computadores, elas foram criadas para compartilhar. Beleza? Tranquilo? Essa aqui não é uma Universidade 1? Essa mesma tecnologia, ela foi utilizada em uma outra universidade, chamada Universidade 2. E lá também eles estavam compartilhando recursos de rede, igual estava acontecendo na Universidade 1. Eu tinha aqui uma rede e aqui eu estava interligando com uma impressora. Eu falei que país é esse aqui? O país que desenvolveu essa tecnologia aqui foi os Estados Unidos, tá bom? Estados Unidos. Então, por isso que os Estados Unidos, ele detém a tecnologia de comunicação na internet até hoje, porque ele é o cara, é onde tudo começou. Bem, a tecnologia de compartilhamento de dados de impressora da Universidade 1 foi transferida para a Universidade 2. Agora as duas estão conseguindo compartilhar a impressora. Aí eles pensaram assim, olha só, cara, é possível esse computador aqui
e imprimir nessa impressora aqui, em uma outra universidade, nossa, o que que precisa para interligar essa universidade nessa? Foram buscar tecnologia na época. Na época, existia uma rede pública militar, eram os famosos, assim, aqui no Brasil é semelhante a orelhão, assim, orelhão, lembra dos orelhões? Você comprava ficha, cartão para fazer ligação? Era similar a isso. Então, eles aproveitaram essa rede de comunicação, que era uma rede pública, com fins militares, essa rede chamava-se, vou colocar aqui embaixo, ó, ARPANET. Então, a ARPANET era uma rede com fins militares, mas era uma rede pública. E ela interligava os principais estados dos Estados Unidos e as principais universidades. Então, para eu interligar uma universidade a outra, eu tinha que utilizar essa rede pública chamada ARPANET. Beleza? Tranquilo? Entendeu o berço da internet? Isso aqui, gente, é antes da internet, tá? Nós estamos começando ainda a formar uma rede maior. Nós falamos de uma rede dentro de uma universidade, que para interligar essa rede a uma outra universidade, eu utilizei uma rede pública chamada ARPANET. Beleza? De boi no fogo? Tranquilo? Maravilha. Só que aí, começaram a falar, cara, esse trem aqui é bom. Existe algum país mais capitalista do que os Estados Unidos? Não. Aí o mundo comercial cresceu o olho em cima dessa tecnologia. Opa! Todo mundo vai querer conectar nessa rede para acessar os dados da universidade. Artigo científico, trabalhos acadêmicos. Então, como é que a gente vai fazer para que uma pessoa da sua casa ela consiga acessar a essa rede? Ela vai ter que deixar de ser militar. Ela vai ter que deixar de ser pública. Ela vai ter que começar a ser uma rede privada. E com isso, a junção dessas redes, porque isso aqui, gente, aumentou para Universidade 3, Universidade 4, e sucessivamente, tá? E sucessivamente, e isso foi tomando conta pelos Estados Unidos inteiro. Até que os provedores de serviço falaram assim, vamos pegar essa rede para a gente vender serviço de internet de conexão, para que as pessoas possam conectar nessa rede e assim elas possam acessar os recursos da universidade. Então, por volta de 1970, a junção dessa rede pública, quando passou a ser privada, começou a se chamar internet. Isso foi em que ano, mais ou menos? 1970. ARPANET.
Internet. Pessoal, essa rede pública que virou uma rede privada, uma rede particular, que começou a interligar todas as universidades dos Estados Unidos, ela parou de crescer? Não. Com pouco tempo, ela dominou todos os Estados Unidos e aí começou a se expandir pela América Central, chegou até a América do Sul, chegou até aqui no Brasil, começou a se expandir para outros continentes. E a internet hoje em dia ela é mundial, seja ela por diversos meios, né? Nós estamos falando do meio cabeado, rede sem fio, satélite. Temos aí como é que é o nome daquela empresa do Elon Musk lá, que tem satélite no mundo inteiro? Starlink. Tudo isso hoje forma a internet, facilitando a nossa conexão com essa grande rede ou rede mundial de computadores. Beleza até aí? Tranquilo? Então vamos agora evoluir aqui um pouquinho, tá? Então isso aqui a gente vai chamar de berço da internet. Berço da internet. Eu ainda nem cheguei nos slides ainda, tá? Eu estou aqui só fazendo introdução com vocês. Então vamos lá. Protocolo. O que é protocolo? Na sua vida cotidiana, o que é um protocolo? Para que serve um protocolo? O primeiro aqui, o que foi? Armazenar informação. Um outro aqui falou outra coisa? Conjunto de regras a ser seguidos. O que mais? Protocolo serve de garantia, tá? Para alguma transmissão de informação, tá? Ou seja, vocês já viram aquele negócio assim, você vai entregar algum documento, alguma pasta, a pessoa te entrega um número de protocolo de um recebido naquele documento, naquele envelope. Vocês já viram isso? Já? Ou seja, um protocolo, tá igual o nosso colega falou aqui, tá um conjunto de regras, tá? O protocolo, como finalidade inicial, como conceito inicial, ele é um conjunto de regras, onde o protocolo ele define as formas que você vai transmitir um dado, uma informação entre origem e destino. É para isso que serve um protocolo. Você vai entregar uma carta, sei lá, você vai ao Tribunal de Justiça. Tem a seção de protocolo no Tribunal de Justiça, onde você requer algum documento ou você entrega algum documento ali no protocolo. Lá na Polícia Penal, tem a seção do protocolo, é a mesma coisa. Você vai peticionar, você vai pedir alguma coisa, ou você vai requerer, ou vai entregar alguma informação, ou algum documento, tem a seção do protocolo. Você entrega, te dá um númerozinho de recebido e tudo mais. É assim que funciona o protocolo. E esse conceito de protocolo, de regra, ele foi criado inicialmente como identificador. Pois, você concorda comigo que aqui eu tenho vários computadores dentro de uma mesma rede? E criou-se uma regra, criou-se um protocolo para identificar cada dispositivo numa rede de computador. Eu preciso identificar esse dispositivo numa rede de computador. Muito similar ao que acontece aqui hoje em sala de aula. Todos vocês têm o mesmo nome? Vocês têm nome diferente porque vocês são únicos. Então, se eu quiser falar, vamos supor que ela chama Ana. Se eu quiser falar com a Ana, eu vou me dirigir a ela. Nosso colega aqui, vamos supor que ele chama João. Se eu quiser falar com o João, eu vou me identificar a ele. E no meio informático, no meio dos computadores, existe um protocolo que serve para identificar esses dispositivos numa rede de computador. É o protocolo IP.
O protocolo IP, ele é o protocolo que serve para identificar o dispositivo em uma rede de computador. Então vamos lá. Protocolo. Qual protocolo nós estamos falando? Nós estamos falando do protocolo IP. O que significa IP? Ele significa Internet Protocolo. E eu tenho certeza que vai estar na sua prova. Toda disciplina de informática se cai o protocolo IP. Por quê? Porque ele é básico. Essencial para as coisas acontecerem na internet, nas redes de computadores. Lá no edital de vocês, o edital da Polícia Penal, está bem explícito, internet e intranet. E o protocolo IP, ele está tanto na internet quanto na intranet. E ele serve só para identificar o computador numa rede de computador, e sem ele a internet não funciona, só isso. Ou seja, é um protocolo importante? Muito mais importante, é um protocolo essencial. Sem ele não há internet. Tá bom? Sem ele não há internet. Olha o nome dele, Internet Protocolo. Que é algo mais elementar do que isso? Então, o protocolo IP, ele serve para identificar dispositivos em redes de computadores. Que dispositivos são esses? Todos que estão conectados à internet. Vamos colocar alguns exemplos aqui de dispositivos que estão conectados na internet? Me fala um dispositivo que está conectado na internet agora. Celular. Outro. Computador. Televisão. Servidor de rede. O que mais que nós temos conectado na internet hoje? Oi? Oi? GPS é um serviço de localização global, né? Ele é um serviço. Pode confundir, tá? Porque ele é mais para um serviço do que um dispositivo conectado. Ele está conectado na internet? Tá, mas ele é um serviço. Alguém falou outra coisa aqui? O que mais que está conectado na internet hoje? Tablet. Mais algum? Alexa. É porque a Alexa, ela é um computadorzinho, né? Ela é um computador, né? Pegaram um computador, colocaram a funcionalidade de conectar na internet e reconhecimento por voz, comando por voz, deu o nome para de Alexa, mas é um computador. Oi? Carro, boa. Carros, geladeiras. O que mais está conectado na internet? Relógios. Câmeras de vídeo, CFTV. Tá? E o que esses dispositivos têm em comum? Todos para acessar a internet precisam do endereço IP. Todos para acessar a internet necessariamente precisam do endereço IP. Entenderam? Tranquilo? Precisam do endereço IP para acessar a internet. Qualquer coisa hoje que esteja conectada na internet
precisa do endereço IP. Beleza até aqui? Sossegado? De boa? Então tá, maravilha. O endereço IP, normalmente, esse endereço IP versão 4, que é o primeiro, ele é números. Mas deixa eu falar um negócio para você aqui. Na vida prática, na vida cotidiana, você grava mais facilmente os nomes dos contatos que você tem na sua agenda ou os números de telefone deles? Então vocês concordam comigo que para nós seres humanos é mais fácil nós lembrarmos de nomes do que de uma sequência de números, correto? Muito mais fácil. Você imaginou essa rede de computador aqui crescendo? Quando tinha só 2 computadores, é fácil gravar o número dele. Quando tinha 10 computadores, ainda é fácil gravar os números de cada um. Agora, você imagina uma rede que tenha lá 50 mil computadores conectados. Já pensou você lembrar o nome de cada um? O número de cada um? Você lembrar o endereço IP de cada computador? É igual você tentar lembrar o telefone de todos os seus contatos da sua agenda. Fica meio complicado, não fica? Então é mais fácil nós lembrarmos de nomes. Como é mais fácil nós lembrarmos de nomes? Criou-se um serviço na internet chamado DNS. Vamos falar sobre ele aqui. Que significa Domain Name System, DNS. Qual que é a função desse DNS? Qual que é a função do DNS? É quando você falar assim, Ana, vamos supor que seu nome é Ana, tá? Vamos supor. E assim, eu acertei que seu nome é Ana? Tá vendo? Tem Ana, tá? Luciana. Então vamos lá, vamos supor que eu quero falar com a Luciana. Só, pessoal, gravem isso aqui. Na internet, a comunicação é por endereço IP. Ah, professor, mas eu quero acessar o site do Google, eu não coloco o endereço IP lá, eu coloco www.google.com.br. Eu quero acessar o site da Polícia Penal, www.policiapenal.go.gov.br. Eu não digito o endereço IP. Ah, quer dizer que então que no meio do caminho tem alguém que vai converter o nome que você digitou no endereço IP respectivo. Então, no meio do caminho tem um serviço chamado DNS que vai converter o nome que você digitar ou solicitar no endereço IP dele. Essa é a função do DNS. Vamos ver na prática como é que funciona. Vamos ver na prática. Vamos supor que vocês queiram acessar o site do Diferencial Ensino, ok? O site do Diferencial Ensino está nesse provedor aqui, ó. Provedor. Todo site tem que estar hospedado num provedor. Ele provê o serviço de entrega do site para a internet. Então aqui eu tenho o site do Diferencial Ensino. Diferencial. Eu estou aqui no provedor.
Esse site, ele obrigatoriamente, ele tem que estar conectado onde? Na internet. Internet. E para você acessar o provedor, o site diferencial, você também não tem que estar conectado à internet para você chegar até nele. Vamos supor que você vai acessar lá da sua casa. Você da sua casa, você quer acessar o site do diferencial. Alguém aqui tem internet em casa? Tem, Luciano? Sem merchandise, assim, qual o nome do provedor lá da sua casa, você lembra? Alguém lembra aqui o provedor da sua casa? Qual? Link Telecom. Beleza, tá? Não estamos ganhando nada, tá? Estamos aqui só fazendo um exemplo prático. É obrigatório, como é que você chama, irmão? Lucas. Que o Lucas, para acessar a internet, ele tem que sair da sua casa. Nós temos aqui um roteador. Tem um modem lá na sua casa, Lucas? Sim. Tem. Esse modem está aqui ligado aqui na sua casa e esse modem, ele te liga até a rede da Link, tá bom? Que é o seu provedor de internet. Então a Link Telecom, ela tem que levar um fiozinho até na sua casa, ela tem que levar, obrigatório. Ou é via rádio lá na sua casa? É fibra, né? Beleza. Da Link até na sua casa, nós temos uma fibra ótica. Tá vendo que nós temos aqui, ó, um gapzinho entre o provedor da Link até você realmente chegar na internet e até você chegar no site do diferencial? Tá vendo que assim, que ainda tá meio distante, não tá? Beleza? E agora, como é que faz? O Lucas vai chegar lá no notebook dele e vai digitar lá no navegador dele, www.diferencialensino.com.br. O que vai acontecer que nesse momento, quando você digitar isso lá no seu navegador e der Enter, acabou de clicar. Vai acontecer o seguinte, essa requisição, nós já vimos que na internet funciona por IP, certo? Então, quando essa solicitação chegar aqui no provedor da Link, ele vai mandar uma requisição para o DNS da Link. Isso aqui, gente, é na velocidade da luz, isso aqui. Isso aqui nós estamos falando, é assim, piscar de olhos. Hoje, isso aqui, nós estamos falando de 20 milissegundos. Tá? Isso é muito rápido, tá? É mais rápido que um piscar de olhos isso aqui. Quando você dá Enter, vai vir uma solicitação do seu computador, vai passar pelo seu provedor da Link, e essa chamada vai chegar até aqui no DNS da Link. E vai perguntar assim, ô DNS, eu estou querendo acessar o site do diferencial. Você sabe o endereço IP dele? Aí o DNS vai falar assim, sei. O endereço IP do diferencial é o 200.99. alguma coisa. Ele te devolve o endereço IP do diferencial, aí sim você vai para o site do diferencial. Você viu que primeiro, você obrigatoriamente, você tem que passar por um serviço de DNS, pegar o endereço IP do site que você quer acessar. Quando ele te responder o endereço IP, aí que você vai para o site que realmente você quer. Entenderam? Sacou? Então, eu tenho
Passo 1. Passo 1 aqui, ó. Ele pergunta qual que é o endereço IP. Esse aqui é o passo 1. Passo 2. Ele o quê? Ele devolve o endereço IP. Ó, exclamação, está devolvendo. E o passo 3, ele acessa o site assim requisitado. Gente, em milissegundos, ele vai no DNS, retorna o endereço IP e aí ele acessa o site. E quem fez essa conversão do nome para o endereço IP é um serviço chamado DNS. Tudo bem até aí? Perfeito, irmão. Ele é como se fosse uma lista de classificados. Nome e telefone, nome e endereço IP, nome e endereço... Vocês lembram das listas telefônicas? Peraí. Vocês lembram da lista telefônica? Teve uma época que lançaram uma lista de sites. Lançou-se uma lista de sites. Só que a internet, ela estava assim bombando tão rápido, e quando saiu uma lista de sites, ela já estava desatualizada. Por quê? O volume de sites e serviços que estavam oferecendo na internet estava crescendo a todo momento. Então, quando você gerava uma lista, já estava desatualizada. Já respondi? O que era a sua dúvida? Sim. A função do DNS é converter nome em endereço IP. A função do DNS é converter um nome no endereço IP. É isso que ele faz. Ele tem essa função de converter nome em endereço IP. Essa é a função primária dele é essa. Como essa questão caiu na prova, por exemplo? Que é uma prova? Nome do serviço. É múltipla escolha, né? Essa questão de você, né? Ele pode contar um texto explicando que houve essa conversão de nomes e perguntar para você qual que é o nome do serviço. Ele vai falar que o nome do serviço é o DHCP, ele vai falar que o nome do serviço é o FTP, ele vai falar que o nome do serviço é o HTTP, ele vai falar FTP, HTTP, DHCP, e a última alternativa lá, o DNS, Domain Name System. É um exemplo de questãozinha clássica, ele vai alternar, é uma questãozinha que mais cai em concurso, nesse estilo. Tá? Aí você fala assim, nossa, eu já ouvi falar desse DHCP. Tá? Eu acho que é isso aqui. Aí para quem não sabe o conceito, marca e vai errar o gabarito. Tá? É um exemplo clássico de questão. Boa pergunta, senhor. Tá? Oi? Cai assim, tá? Conceitualmente. Agora, se você sabe o conceito de DNS, que a função primária dele é converter nomes em endereço IP, pronto. Ou seja, ele tem uma grande base de dados, muito grande, de todos os nomes e os endereços IPs correspondentes. Todos os nomes entre endereço IP e o nome. Entenderam? Aí deixa eu te fazer uma outra pergunta. E se o Lucas, a hora que ele for acessar a internet pelo provedor dele, o DNS não souber o endereço IP do site? O que vai acontecer?
já de cara assim vai travar, o computador dele vai explodir. Vai aparecer assim, ó, erro 404, página não encontrada. Ou esse DNS vai perguntar para um outro DNS. Oi? O que vai acontecer? Ó só. Lucas, vai acontecer isso aqui lá na sua casa, ó. É isso aqui que vai acontecer. Se você for acessar o site do Diferencial Ensino e esse serviço de DNS não souber o endereço IP do site, o que ele vai fazer? Ele vai te responder aqui assim, ó, não sei. Não sei. E já vai vir com a resposta, ó, pergunta para o DNS 2. Só que aqui, ó, nós temos um outro DNS chamado DNS 2. Mas ele só passa pro DNS 2 se o primeiro não dá certo? Perfeito. Só vai vir no 2 se o primeiro não der conta de responder. Se ele não conseguir responder para você, aí a sua casinha vai perguntar para cá. Passo 1, passo 2, aí o passo 3 fica sendo o quê? Consultar o seu DNS secundário. Você pode ver que todo computador e celular de vocês, na configuração de rede do seu dispositivo, tem DNS primário e secundário. Caso o primeiro falhe, você tem um secundário para te ajudar a resolver os nomes que você quer acessar. Tem mais? Por padrão, nos computadores, é o primário e o secundário. Mas você pode colocar mais, você pode colocar, assim, por padrão, só 1 e o 2, tá? Toda a configuração de rede é o primário e o secundário. Mas você pode, em configurações avançadas, colocar um terceiro, um quarto, um quinto, sabe? No Windows eu não sei que limite que tem não, eu já usei até 4, mas, assim, mas eu poderia ter colocado mais. Mas isso nunca caiu em prova. O que cai em prova é, o primeiro falhou, você vai para o DNS secundário. Tá? Isso é o que cai em prova que você tem que saber. Beleza? Tranquilo até aí? Aí sim, o DNS 2, ele vai responder para você o endereço IP. E aí sim, agora o Lucas vai conseguir acessar o site do diferencial. É assim que funciona. Aí deixa eu fazer uma pergunta. Assim, vou deixar vocês anotar, porque a gente vai para um outro conceito aqui importante nessa parte de DNS. É o que eu vou falar agora. Há essa possibilidade. A colega Luciana perguntou assim, professor, há a possibilidade desse segundo não saber? Claro, e acontece. Já já vamos falar sobre isso. Então, bora lá. Então, aqui, ó. Isso. Agora vamos aqui, ó. Colhem aqui que eu não vou ficar desenhando não para a gente ganhar tempo. Presta atenção. E se o DNS 2 não souber? Ele vai perguntar para um terceiro. E se o terceiro não souber? Ele vai perguntar para um quarto. Até achar. Qual que é a última instância para perguntar? Qual que é a última instância? Professor, assim, quem que é o mestre aqui? Que se ele não souber, realmente é porque esse site não existe. Não. Sabe?
Nós chamamos, a internet conceitua ele, chamado DNS raiz. DNS raiz. DNS raiz. O servidor DNS raiz, ele está no topo da cadeia. Ele é a instância máxima de consulta para saber se aquele site existe ou não. Se você chegar aí no seu celular aí agora, abrir o navegador do seu celular e tentar acessar um site que você criou da sua cabeça aí agora, né? Sabe? E pedir para pesquisar, ele vai dar uma buscadinha até ele falar para você que o site não foi encontrado. Esse tempinho de busca, ele percorrer todos os provedores DNS do seu provedor e no caminho, perguntou para o servidor DNS raiz, se o servidor DNS raiz falar assim, ó, não sei, é porque não existe na internet. Aí sim vem com o site assim, ó, página não encontrada, tá? Página não encontrada. Ô, meu brother, como é que você chama? Cássio. Você vai fazer o concurso de PP, Cássio? Maravilha. Cássio, você consegue acessar a internet aqui, mostrar aqui? Entendi, cara, entendi. Nós estamos sem link com a internet agora? Você está brincando. Mas vocês podem testar no celular de vocês aí, acessar um site que não existe, www.xpto23.cz.32.br. É um site que não vai existir, vai dar página não encontrada, ou um erro de DNS. Isso acontece porque o site não existe. E você consultou o DNS primário, consultou o DNS secundário, perguntou outros no caminho, não vai existir, perguntou o DNS raiz, chamado root, tá? DNS raiz. Se ele não souber, consulta terminada, não existe esse site, página não encontrada, erro 404, acabou a consulta. Beleza? Tranquilo? Então, se nós pudéssemos fazer aqui um desenho hierarquicamente, né? Eu teria aqui a sua casinha. Pega não? Então vai ficar sem. E aqui pega? Tá. Então eu vou desenhar aqui um outro desenho, para vocês entenderem hierarquicamente como é que funciona. Eu tenho DNS primário, secundário, outros no caminho, até eu chegar no raiz, conhecido popularmente como root. Tá bom? É mais ou menos assim que as coisas funcionam. Root, raiz. Já caiu em prova uma vez, eu vou falar para você. Há quantos servidores raízes no mundo? Oi? Não. Ele está no topo, mas ele é replicado em vários continentes.
O serviço dele está replicado. Porque caso um país cair, guerra, bomba, destruir, outros assumem o serviço. Nós temos 13 servidores raízes no mundo. Tá? 13 servidores raízes no mundo. Se você for pegar os livros básicos de redes de computadores, todos eles vão falar 13, tá? Existem réplicas virtuais, mas servidores físicos são 13. De boa? Vai. Então vou mandar então, acho que a gente já fez já uma introdução legalzinha, contextualizando um pouquinho da história da internet. Era uma rede pública com fins militares, chamada ARPANET. Depois, em 1970, essa rede pública foi utilizada para fins particulares e virou a internet. Todo dispositivo na internet precisa do protocolo IP. E para conectar na internet, ele é único. Tá? Na internet, o endereço IP é único. Cada um possui um endereço IP único. Como aumenta muito o número de IPs, é mais fácil a gente lembrar de nomes. Nós temos o serviço de DNS, que é um grande banco de dados com todos os nomes de sites e endereços IPs correspondentes. Beleza? De boa? E nós temos o DNS primário, o DNS secundário, e nós temos no topo da cadeia um DNS chamado DNS raiz, ou root. E no mundo nós temos 13 servidores DNS root. Beleza? Fechou? E hoje em dia, para você conectar na internet, você precisa do endereço IP. E endereço IP está aqui alguns exemplos de dispositivos que podem ter endereço IP, como celular, computador, televisão, servidor de rede, tablet, carros, geladeiras, relógios, circuito fechado de TV. De boa? Então agora eu vou mandar aqui. Tipos de rede aqui, tá? Tipos de rede de acordo com as proximidades, né? Até nós chegarmos onde está a internet aí. De acordo com as proximidades, nós temos aqui, ó, as redinhas de NFC, até 10 metros de distância. Alguém já utilizou NFC? Pagamento virtual, cartão virtual, transferência de arquivo, né? Muito útil hoje em dia, né? A maioria dos celulares mais modernos possuem essa tecnologia NFC para você conectar seu dispositivo e outro, fazer pagamentos, fazer transferência de dados, transferência de arquivos, fotos, conexão ponto a ponto. E também o RFID, que é uma identificação por radiofrequência. Alguém utiliza token para acesso a condomínio, prédio? Aí nós já estamos falando de certificado digital. Boa, mas é um outro conceito, tá? Aqui nós estamos falando já assim daquele tokenzinho de acesso mesmo. Você chega, parece um smart card, né? Isso, garoto, infravermelho, tá? RFID utiliza infravermelho de comunicação, tá? Então, você já viram alguns crachás que tem chip? Você pega seu crachá, coloca o identificador, ele sabe quem é você. Muito utilizado em serviço, controle de acesso. É muito utilizado esse. Sim. O infravermelho é uma tecnologia primária, né? Infravermelho é antigo, né? Infravermelho foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, é coisas bem antigas, né? É uma frequência que está ali no rol das frequências que o olho humano enxerga, ela está no infravermelho, está abaixo do espectro que o olho humano enxerga. Oi? Já, cara. Infravermelho. É antigo isso daí, cara. Bastante antigo. Vamos lá. Redes um pouquinho maiores, até 100 metros. Aí nós já temos até o Bluetooth, rede Zigbee, né? O mais famoso desse aí
é o Bluetooth que a gente utiliza hoje em dia praticamente para as conexões pessoais, a gente utiliza Bluetooth. Oi? Fone de ouvido, smartwatch, muito comum, né? Oi? Som de carro, né? Assim, Spotify hoje em dia, né? Spotify, Deezer, né? Qualquer coisa que você quer transmitir do seu celular, replicar na tela do celular, Smart Audio lá, Car Audio utiliza Bluetooth, né? Então, tá aí uma tecnologia extremamente utilizada hoje em dia, demasiadamente utilizada, que é normal cair isso aí em prova, tá? E que tipo de rede que forma as redes Bluetooth? Forma a rede PAN, né? O que vem dessa rede PAN? Vem de Personal Area Network. Personal Area Network, é a sua rede pessoal. Ou seja, você conecta dispositivos seus, pessoais, tá? Bluetooth é utilizado em redes PAN, Personal Area Network. Nós temos aqui, acima de 10 metros, nós temos as redes LANs, né? Local Area Network. LAN House, né? É uma rede local, uma rede hoje em dia de aproximadamente até 1000 metros, formando uma rede local Area Network. Esses dispositivos em redes locais, eles necessariamente têm que ter endereço IP? Boa! Se acessa a internet, sim. Se não precisar conectar na internet, não. Tranquilo? É louco que isso aí, foi falso. Lá você não precisava de internet desproporcionalmente. Você acessava as passas, basicamente você acessava as passas, não precisava de internet. Porque é o seguinte. Olha só. O que é aqui, ó? Aqui. Esse computador, ele compartilhava recursos com esse daqui, certo? Que é a impressora. Eles estão conectados à internet? Não. É só uma rede interna. Uma rede dentro da corporação. Dentro da corporação que você trabalhava, você tinha uma rede interna para os colaboradores somente. É o próximo conceito que a gente vai estar um pouquinho para frente, que é o conceito de intranet. Tá? Já já a gente chega aí. Já já a gente chega aí. Então, eu posso ter uma rede de computador, eu posso compartilhar recursos, só que essa rede não acessa a internet. Ela fica ali local. Então, uma rede de computadores não quer dizer que ela é uma internet. Uma internet necessariamente é uma rede de computadores. Beleza? A internet necessariamente é uma rede de computadores. É a maior rede de computadores. É a rede mundial de computadores. Agora, a rede lá da minha casa, eu posso compartilhar recurso do meu celular com o meu computador, com o meu notebook, e todos eles podem não estar conectados na internet. É uma rede local, é uma rede interna dentro da minha residência. Eu estou transferindo foto do meu celular para o meu notebook, em real time. Essa foto aqui eu vou transferir para o notebook, que eu vou fazer um backup aqui do meu notebook do meu celular para o meu notebook, via Bluetooth. Só que o meu link aqui, ó, caiu. Meu provedor não está fornecendo internet para mim. Ou seja, eu estou transmitindo do meu celular para o meu notebook, normal, ambos os dispositivos não estão conectados na internet. Normal, tá? Mesmo que eles estejam conectados à internet, porque o seu celular está conectado à internet, o seu notebook também. Porém, quando você usa o Bluetooth, não necessariamente está produzindo IP na rede. Só na rede local dentro da minha casa, perfeito. Via Bluetooth, eu estou transferindo dispositivo ponto a ponto. Está saindo do meu celular para o notebook dentro da minha casa. Eu não estou passando pela internet. No meu caso, seria de uma rede LAN. Por exemplo, você utiliza um sistema de acesso
Vênus, por exemplo, Sim. não ter 4, 5 computadores, que é uma rede, se não produzir IP também. Você não precisa da internet se o servidor desse sistema for dentro da empresa. Que é comum ainda, né? Algumas empresas mantêm um servidor dentro da própria empresa. Então, se acabar a conexão com a internet, o sistema ali de acesso a cadastro de cliente, cadastro de produto, funciona perfeitamente. Não, aí se tiver na nuvem, se você perder o link conexão com a internet, acabou. Oi? Do AirDrop. O AirDrop não precisa de internet, né? Você transfere direto de um celular para o outro. Perfeito, perfeito. Perfeito, sabe? Perfeito. Tá? O AirDrop ele é um serviço ponta a ponta entre dois dispositivos via Bluetooth que não precisam de internet. Ótimo exemplo também de uma transmissão de dados e arquivos que não precisam de internet. Beleza? De boa aí, ô operador? Tranquilo? Então bora andar então. Futuros colegas ali, ó. Rapaz, vocês três tem cara de carcereiro. Nossa, cara. Tá. Nós vamos estar trabalhando junto lá, não vamos? Daqui uns meses? Com fé em Deus. Aí, rapaz, vocês têm cara de carcereiro, viu? Vamos estar lá junto lá. Mais de 1000 metros, nós temos 10 quilômetros. Tá? Uma rede muito famosa é a WiMAX, tá? Rede de alcance até 10 quilômetros. Mais do que isso, 100 quilômetros. Cara, o WiMAX é via rádio. Mas eu consigo fazer transmissão via fibra a muitos quilômetros, tá? Por padrão, a fibra, ela vai até 1000 metros. Né? Aí depende da tecnologia, livros falam até 800 metros, tá? Mas você consegue chegar até 1000. E aí você tem que pôr um repetidor, você tem que pôr ali um repetidor de retransmissão de sinal. Na fibra monomodo, você consegue estender um pouquinho mais isso. Mas como não cai em prova, eu não quero colocar coisinha na cabeça de vocês não. Tá? Um exemplo clássico, né? Nós temos os cabos submarinos, que são fibras óticas que interligam continentes. Ali para o lado ali de Fortaleza, né? Não sei se é Fortaleza ou Salvador, agora eu esqueci agora. Interliga o Brasil com a África. Nós temos o cabo submarinos que interliga o Brasil com a África, Brasil com a Europa, ali perto ali de Portugal, sabe? Nós temos cabos submarinos subterrâneos que interligam esses dois continentes. E é via fibra ótica. São fibras de milhares de quilômetros. Tá? Mas aí depende da tecnologia, mas ainda não estão nos livros, ainda não, essa tecnologia. Beleza? De boa? Então, bora aqui. Pessoal, 10 metros, 100 metros, 1000 metros, 10 quilômetros, 1000 quilômetros, passou disso já é a própria internet, tá bom? Passou disso já é a própria internet em termos de tamanho da rede. Eu tenho as redes pequenas, que é aquela rede pessoal, aquela rede do seu smartwatch, onde o seu celular está conectado com o seu smartwatch, coloca sensor no tênis, você coloca aquele dispositivo de medidor de insulina, sabe? Isso tudo forma uma rede PAN ou rede BAN, né? Um medidor de insulina já é rede BAN, chamada de Body Area Network, mas não, é só para vocês conhecerem. Mas de acordo com o tamanho da rede, ela vai mudando de nome. Eu tenho as redes LANs, eu tenho as redes LANs, eu tenho aqui as MANs, Metropolitan Area Network, eu tenho as WANs, que é o Wide Area Network, são redes maiores, amplas, Wide Area Network, maior do que isso, chamamos de internet. Tá? Então a internet é a junção dessas todas as redes aí, e ela é de domínio continental planetário. Beleza? De boa? Sossegado? Vamos andar. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o endereçamento IP, que é um protocolozinho que as bancas adoram trabalhar.
ele é um endereço lógico. Então, o que é o endereço lógico? Que hora que é o intervalo aqui? Tá, vamos só terminar essa parte aqui. Então, o endereço IP, ele é um endereço lógico. Por que lógico? Porque você pode configurar. Existe uma programaçãozinha ali que você faz uma configuração nele. Por ele ser lógico, ele é mutável, ele é alterável. Você pode configurar de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, seu celular está conectado no Wi-Fi aqui do diferencial, ele tem um determinado endereço IP. Você sai da rede do diferencial, chega lá na sua casa, você acha que o endereço IP vai ser o mesmo? Não. Por quê? Porque agora o seu dispositivo vai estar conectado na rede da sua casa, de acordo com as regras da sua casa. Ou seja, ele mudou. Você saiu da sua casa, amanhã de manhã chegou no seu trabalho, conectou no Wi-Fi do seu trabalho. Será um outro endereço IP. Ou seja, você vai receber as regras de endereço IP de acordo com o local que você tiver. Por isso que essa parte nós chamamos de endereço lógico, tá? Professor, por que endereço lógico? Porque nós temos um outro conceito que é chamado de endereço físico. Já o endereço físico não muda. O endereço físico é aquele que vem já implantado no chip do dispositivo quando você compra ele. Na verdade, não é nem quando você compra, é quando o dispositivo foi fabricado. Você compra um notebook. Alguém aqui comprou notebook nos últimos tempos? Aqui, nosso colega comprou, nossa colega comprou. Quando o seu notebook ele foi fabricado lá na fábrica, que marca que ele é? Dell? O positivo. Tá. Quando ele foi fabricado lá lá na fábrica, a placa de rede do seu notebook, ela foi inserida um número que não tem como alterar, que é um endereço físico. Ou seja, é o endereço que nasceu quando o seu notebook nasceu. Tá? Esse não muda. Já o endereço lógico, que é esse, que onde você conectar altera, esse já altera de acordo com a necessidade da rede. E ele é único dentro dessa rede. Beleza até aí? Ou seja, se todos nós aqui estivermos conectados no Wi-Fi aqui do diferencial, o endereço IP que eu recebi no meu celular é igual ao endereço IP do seu? Boa, não, porque o endereço IP ele é único naquela rede. Então aqui na rede do diferencial, esse IP só tem no meu celular. No seu celular, o IP dele tem que ser diferente do meu. Beleza?
Ou seja, dentro de uma mesma rede, os endereços IPs obrigatoriamente têm que ser diferentes. Se eu colocar o endereço IP, se o meu endereço IP for igual ao seu, nós dois não vamos comunicar direito nessa internet, nessa rede aqui do diferencial. Vamos usar o exemplo do celular, mas resultados. Quando a gente faz uma conexão remota do MP, aí a pessoa está mexendo remotamente no computador. Ele muda o IP e continua com o mesmo IP nesse momento. Eu ia te perguntar isso, porque lá onde eu trabalho, eles fazem isso. Às vezes eu vou comunicar também o sistema, eu tenho que passar um sistema de teste, que é esse IP, que é gerado. Boa sua pergunta. O número do AnyDesk não é o endereço IP do seu computador. Não. Aquele número do AnyDesk é o número daquela sessão. Certo? Agora, porque o seu AnyDesk é free, você não paga por ele. Mas se você pagar, a versão paga, aí fica o número, ele fica o mesmo. O identificador fica fixo. Isso, porque é o gratuito. Tá? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Beleza?